Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre a vontade do Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes, muitos de nós nos entristecemos porque não vemos a vontade que está no nosso coração a ser realizada. Mas a pergunta que eu faço neste momento é: será que a vontade que está no nosso coração é a vontade do Senhor? Essa é uma pergunta que todos nós devemos de fazer quando adentramos na presença do Altíssimo. Até porque no livro de Mateus, capítulo 6, a própria palavra de Deus nos ensina sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração pequena, mas profunda e objetiva quanto a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, eu quero te falar algo que talvez, a partir de hoje, possa mudar a tua vida, se tu fores fiel, se tu fores obediente. E então, aqui no livro de Mateus, na oração do Pai Nosso, aqui, o servo do Senhor fala assim: Pai Nosso que estás nos céus, no versos 9, capítulo 6 de Mateus, versos 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não diz a minha, não diz a nossa, é dele, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então olha, aqui diz que a vontade que tem que ser feita é do Senhor, não é nossa. Vontade em quê? Na minha vida, na tua, na nossa. Então, amados, é lindo às vezes quando nós falamos: eu quero, Senhor, que tu faças a tua vontade na minha vida. Mas quando Deus começa a querer fazer e a realizar a sua vontade na nossa vida, muitas das vezes nós não aceitamos a verdade. Nós não aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. E o grande problema que ocorre muitas das vezes na nossa vida é estarmos a querer coisas ou almejar coisas que Deus não quer. E isso vai atrasar certamente o trabalhar de Deus na nossa vida. Vai certamente dificultar o trabalhar de Deus e atrasar, perdermos anos talvez de vida, ou melhor, anos de tempo na presença de Deus, atrasando a obra de Deus na nossa vida, assim é que está correto, por causa da nossa teimosia. E quero-te falar algo em nome de Jesus. Há muitas pessoas que hoje não têm lepra na carne, mas são leprosas no espírito. E porquê é que não estão na carne? Porque nós estamos no tempo da graça, mas espiritualmente estão leprosas. Porquê? Estão fazendo aquilo que Deus não pediu para fazer. Estão tomando posse de coisas que Deus nunca pediu para que fossem tomadas. E isto pode ser perigoso. E então, quando nós falamos desta parte, isto faz-me lembrar de muitos homens na lição do Velho Testamento que foram teimosos, foram rebeldes perante a face do Senhor, querendo realizar coisas, tomar coisas que Deus não pediu e, consequentemente, perderam coisas, perderam chamados, perderam ministérios, ganharam lepras espirituais. E a questão é, amados, o que é que nós queremos realizar? A nossa vontade ou a vontade do Senhor? Esta é uma pergunta que todo cristão deveria de fazer. É uma pergunta que todo cristão deveria de meditar e clamar ao Senhor. Ter coragem de dizer para o Senhor, como disse Saulo, a caminho de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Quando este caiu atônito e ouviu Jesus falar com ele, com temor e tremor, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele teve coragem de pedir ao Senhor Jesus direção para a sua vida. E o Senhor lhe disse: vai para Damasco, para a cidade, para uma rua chamada Rua Direita, e fica lá, porque lá ser-te-á dito o que irás fazer. Ele esteve orando e jejuando 3 dias e 3 noites,
Saulo, sem comer, sem beber, estava orando, e lá foi-lhe dado direção da parte de Deus, o que seria realizado. O Senhor lhe deu visões. Então, queridos, muitas das vezes nós agimos no nosso impulso da carne. Muitas das vezes nós agimos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, o nosso intento, o nosso persuadir. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está gritando dentro de nós: não vás por aí, não faças isso. Mas nós negligenciamos muitas das vezes o falar do Espírito Santo, entristecendo. Quantos de nós estamos com lepra espiritual e não sabemos? Quantos de nós estamos possuindo coisas que Deus nunca pediu para serem possuídas? Quantos de nós estamos teimando em querer coisas que Deus nunca quis dar para nós? E isto é muito sério. Então, eu lembro-me no livro de Levítico, capítulo 10, do versos 1 ao 3, que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram queimar fogo estranho diante do altar do Senhor, sem que o Senhor pedisse. Sabes o que é que aconteceu? E eram sacerdotes da casa do Senhor, mas porque foram queimar fogo estranho que Deus não pediu, sabes o que é que aconteceu? Deus, o Senhor, mandou fogo do céu e queimou. Olha só, e eram sacerdotes. Mas é o que acontece quando nós queremos fazer coisas que Deus não pediu. Primeiro, não vai fluir, não vai ser bênção e vai se tornar uma maldição na nossa vida. Há muito crente, há muito cristão debaixo de maldição porque é teimoso, é rebelde e está insistindo em coisas que Deus nunca pediu para fazer ou para ter. Então, pastor, como é que eu faço para que eu saiba a direção de Deus para a minha vida? Espera no Senhor, até que o Senhor se revela à tua vida. Clama e ora, e o Senhor certamente vai se revelar à tua vida, ou vai usar um profeta, um servo para falar contigo. Pastor, mas enquanto Deus não falar, permanece no lugar onde estás e não te movas, nem para a esquerda, nem para a direita, porque é melhor não te moveres e estás de pé, do que te precipitar em tomar uma atitude e caís no precipício e teres uma fatalidade na tua vida. Talvez na tua e na daqueles que estão do teu redor. Então, a melhor coisa é esperar no Senhor. Mas tem mais, não fica por aqui. Olha só, o rei Uzias, que está lá no livro de 2 de Crônicas, capítulo 27, do verso 16 ao 21, era um rei abençoado, era um rei próspero, foi um rei que prosperou quando começou a obedecer ao Senhor. Mas chegou um certo momento da sua vida que o seu coração se começou a exaltar. E então ele foi queimar incenso no altar do Senhor, no lugar dos sacerdotes. Ele cometeu um erro grave. Foi fazer aquilo que ele não tinha unção da parte de Deus para o fazer, para realizar. E isso custou-lhe receber o quê? Perder o seu reinado, ser afastado da casa real e receber a lepra sobre a sua vida até ao dia da sua morte. Porque ousou fazer aquilo que Deus não pediu. Então, nós vemos que enquanto ele estava no seu chamado como rei, enquanto ele estava sendo fiel à ordenança de Deus, estando nos seus caminhos, nas veredas do Senhor, o Senhor abençoou e prosperou em toda a obra da sua mão, e a sua fama correu até ao Egito, olha só. Mas a partir do momento que ele se exaltou no seu coração, e que ele pensou que por ser um rei bem sucedido, financeiramente, belicamente, estrategicamente, em todos os sentidos, então sendo rei próspero, este pensou também que poderia entrar na casa de Deus e fazer aquilo que achava que poderia ser feito, e isso custou-lhe ser afastado do seu reinado e ser afastado da casa real e receber lepra da parte do Senhor sobre o seu corpo até ao dia da sua morte. Isto é muito sério, porque intentou fazer no seu coração aquilo que Deus não pediu. Mas tem mais. Queres mais? Eu vou te dar mais. Geazi, moço do profeta Eliseu. Quando Naamã foi curado no Rio Jordão da lepra, após os 7 mergulhos, este quis oferecer talentos de prata, quis oferecer mudas de vestidos, e o profeta disse que não aceitaria nada. E nós vemos que Geazi, no seu coração, intentou: meu servo me impediu de ser abençoado, mas eis que eu tomarei posse desta bênção.
Geazi quis tomar posse de uma bênção que era uma maldição. No seu coração ele pensou que era bênção, mas era maldição. E quando este foi atrás de Naamã, ele lhe pediu um talento de prata e mudas de vestidos. Naamã lhe disse: toma 2 talentos de prata e toma mudas de vestidos. E este foi e veio, e depois foi ter com o profeta Eliseu como se nada fosse. Sendo que o profeta Eliseu, no livro de 2 de Reis, capítulo 5, do versos 20 ao 27, lhe disse: porventura, Geazi, não foi o meu espírito contigo? Por que é que tu foste tomar a prata? Por que é que tu foste tomar os vestidos? E por isso a lepra se apegou a Naamã, a lepra de Naamã se apegou, assim está correto, a Geazi e a toda a sua descendência. Olha só, aquilo que às vezes nós pensamos que é bênção para a nossa vida é uma maldição. Às vezes nós nos entristecemos com Deus. Deus, porquê é que tu não fazes na minha vida? Deus, porquê é que tu não me dás esta bênção que eu estou a orar, eu estou a clamar na minha vida? Mas será que é bênção? Será que é isso mesmo, Deus, que é para a tua vida? Cuidado, lembra-te que Satanás pode estar a querer te oferecer pratos de lentilhas. E não te esqueças, Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Será que aquilo que tu tanto almejas não pode ser um prato de lentilhas e Deus está estorvando o teu intento para não receberes maldição? Esta é uma pergunta que os cristãos, que aqueles que temem a Deus, deveriam certamente fazer. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero só terminar com um versículo que diz as Sagradas Escrituras no livro de Tiago, capítulo 4, versos 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Olha só, o Senhor que chama-nos uma classe de adúlteros e adúlteras quando pedimos coisas que não são para enriquecer ou edificar a nossa vida, quando são coisas para nos tirar diante da face do nosso Senhor. Então, cabe a nós, queridos irmãos e irmãs, termos cuidado. Cabe a nós fazermos uma sábia e rápida reflexão na nossa vida, para sabermos qual seja, a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Por isso que Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versos 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Com uma visão mundana, será de todo impossível saber a vontade do Senhor para a tua vida. Mas se buscares as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, certamente o Senhor se revelará à tua vida e ao teu coração. Deixo esta mensagem para que tu possas meditar sobre ela, para que tu possas abrir o teu coração e clamar ao nosso Deus vivo. Um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Ele sabe o que é melhor para o teu amanhã, para o nosso amanhã. Cabe a nós verdadeiramente queremos realizar a sua vontade, o seu chamado para a nossa vida, aceitando aquilo que Ele tem de melhor para nós, ainda que nós possamos não entender, ainda que nós possamos não estar compreendendo o trabalhar da obra de Deus, a melhor coisa é obedecer. Por isso diz o profeta: melhor é obedecer do que sacrificar, e o atender do que oferecer sacrifícios. Queridos, deixa esta palavra no teu coração, aguardando que tu possas meditar e deixar que a vontade do Senhor seja realizada na tua vida. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos no ar às 10h30 da manhã para mais um tempo com Jesus. Até lá, que o Senhor Jesus te abençoe e se revele verdadeiramente à tua vida. Que Deus te abençoe. Amém.